E se uma única mulher pudesse mudar o destino de um reino inteiro? Uma mulher que, com sua inteligência, coragem e ousadia, conquistou o coração de um rei, desafiou uma igreja milenar e pagou o preço mais alto por sonhar alto demais. Esta é a história de Ana Bolena, a rainha que foi amada, odiada e, por fim, silenciada em um dos capítulos mais chocantes da história da Inglaterra. Prepare-se para descobrir a verdade por trás de sua execução, uma verdade mais sombria e fascinante do que qualquer lenda. Imagine a Inglaterra do início do século XVI, um reino vibrante, mas instável, onde o poder do rei era absoluto, a religião ditava as regras e as mulheres eram peças em um jogo político cruel. Nesse mundo, uma jovem chamada Ana Bolena ousou desafiar todas as expectativas. Ela não nasceu para ser rainha, não veio de uma linhagem poderosa, mas com sua inteligência afiada, charme irresistível e determinação inabalável, ela reescreveu seu destino e o da Inglaterra. Ana Bolena nasceu por volta de 1501, filha de Thomas Boleyn, um nobre ambicioso, e Elizabeth Howard, de uma família respeitável, mas não excepcional. Sua infância foi marcada por uma educação incomum para uma mulher de sua época. Aos 12 anos, Ana foi enviada para a corte de Margarida da Áustria, nos Países Baixos, e depois para a França, onde serviu como dama de companhia da rainha Cláudia e, mais tarde, da princesa Renata. Nessas cortes sofisticadas, Ana absorveu o melhor da cultura renascentista. Aprendeu francês, música, dança, poesia e a arte de conversar com graça e perspicácia. Ela não era considerada uma beleza clássica. Relatos descrevem seus olhos escuros, cabelo castanho e traços marcantes, mas não angelicais. Sua verdadeira arma era a presença, um magnetismo que fazia todos os olhares se voltarem para ela. Quando retornou à Inglaterra por volta de 1522, Ana já era uma mulher diferente. A corte inglesa, comparada à francesa, parecia rústica, mas Ana trouxe consigo um ar de sofisticação. Ela entrou como dama de companhia de Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique VIII. Catarina, uma princesa espanhola devota e respeitada, era a imagem da rainha perfeita, leal, piedosa e paciente. Mas seu casamento com Henrique estava em crise. Após quase 20 anos, Catarina não havia produzido um herdeiro masculino, e Henrique, então com seus 30 anos, era um rei impaciente, carismático e obcecado por assegurar a continuidade da dinastia Tudor. O palco estava montado para a entrada de Ana. Henrique VIII era uma figura imponente, alto, atlético, culto e apaixonado por música e caça. Mas também era autoritário e volátil. Quando conheceu Ana, ficou imediatamente fascinado. Diferente das mulheres que ele conhecia, Ana não se curvava facilmente. Ela não queria ser uma amante descartável, como sua irmã Maria Boleyn havia sido. Ana jogou alto, exigiu ser esposa e rainha. Esse ousado ultimato colocou em movimento uma série de eventos que mudariam a Inglaterra para sempre. Na década de 1520, a Inglaterra ainda era fiel à Igreja Católica, e o divórcio era praticamente impossível sem a aprovação do Papa. Henrique, desesperado por anular seu casamento para casar-se com Ana, entrou em conflito direto com Roma. Ele encontrou um aliado improvável em Thomas Cranmer, um clérigo reformista, e Thomas Cromwell, seu astuto conselheiro. Juntos, eles orquestraram o que ficou conhecido como a Reforma Inglesa. Em 1533, Henrique declarou-se chefe supremo da Igreja da Inglaterra, rompendo com o Papa Clemente VII. O casamento com Catarina foi anulado e Ana Bolena foi coroada rainha em 1º de junho de 1533, em uma cerimônia suntuosa na abadia de Westminster. Mas a coroação, que deveria ser o auge de sua vitória, marcou o início de sua queda. Ana estava grávida durante a cerimônia e todos esperavam que ela desse à luz o tão desejado herdeiro masculino. Em 7 de setembro de 1533, nasceu Elizabeth, uma menina. Para Henrique, foi uma decepção devastadora. Ele havia desafiado o mundo por Ana e ela não entregou o que ele mais queria. Nos anos seguintes, Ana sofreu pelo menos 2 abortos espontâneos, incluindo a perda de um menino em 1536. Na corte, os sussurros começaram. Ana era vista como arrogante, manipuladora e, para alguns, até amaldiçoada.
Seus inimigos, nobres que a viam como má revista, clérigos que a culpavam pela ruptura com Roma e até membros de sua própria família, começaram a conspirar. Nesses inimigos, destacava-se Thomas Cromwell. Inicialmente aliado de Ana, Cromwell percebeu que sua posição dependia do favor do rei. Quando Henrique começou a se interessar por Jane Seymour, uma jovem dama de companhia descrita como meiga e obediente, Cromwell viu uma oportunidade. Jane era o oposto de Ana, discreta, submissa e apoiada por uma família influente. Para garantir a ascensão de Jane, Ana precisava ser eliminada. Em 2 de maio de 1536, Ana foi presa e levada à Torre de Londres. As acusações eram chocantes. Adultério com 5 homens, incluindo Mark Smeaton, um músico da corte, e até incesto com seu irmão George Boleyn. As provas eram frágeis, baseadas em confissões obtidas sob tortura ou boatos exagerados. O julgamento foi uma farsa. Os juízes, incluindo o próprio tio de Ana, Thomas Howard, Duque de Norfolk, sabiam que a sentença já estava decidida. Em 17 de maio, os homens acusados com Ana foram executados. 2 dias depois, seria a vez dela. Na noite anterior à sua morte, Ana passou horas em oração, pensando em sua filha, Elizabeth, que tinha apenas 2 anos e meio. Relatos dizem que Ana oscilava entre serenidade e desespero, ciente de que sua reputação seria destruída. Na manhã de 19 de maio de 1536, ela caminhou até o cadafalso na Torre de Londres. Vestia um vestido cinza com uma capa vermelha e um capuz negro, simbolizando dignidade mesmo na morte. Em seu discurso final, Ana foi cuidadosa. Não acusou Henrique, mas pediu orações por ele e afirmou sua fé cristã. Suas palavras foram um último ato de força. Não vim aqui para acusar ninguém, nem para falar nada daquilo de que sou acusada e condenada a morrer. Mas rezo a Deus para que salve o rei e lhe dê um longo reinado. O carrasco, trazido da França, era conhecido por sua precisão. Como um gesto de misericórdia, Henrique ordenou que Ana fosse decapitada com uma espada, em vez do machado comum na Inglaterra. O carrasco usou uma tática cruel. Gritou para que lhe trouxessem a espada, fazendo Ana virar a cabeça. Nesse momento, ele desferiu o golpe. Um único corte limpo. A cabeça de Ana caiu e seu corpo permaneceu ajoelhado por um instante antes de tombar. Testemunhas relataram que seus olhos e boca ainda se moviam, como se tentassem falar. Era o fim de uma mulher que desafiou um rei, uma igreja e um sistema. O corpo de Ana foi colocado em uma caixa de flechas e enterrado sem cerimônia na capela de São Pedro ad Víncula, dentro da torre. Durante séculos, seu túmulo permaneceu sem identificação. Foi apenas na era vitoriana, durante reformas na capela, que seus restos foram encontrados e reconhecidos. Mas a história de Ana não terminou com sua morte. 10 dias após a execução, Henrique casou-se com Jane Seymour, que deu à luz Eduardo VI, mas morreu logo após o parto. Henrique teria mais 3 esposas, uma delas, Ana de Cleves, nomeada em uma ironia do destino. Mas foi Elizabeth, a filha de Ana Bolena, quem deixou o maior legado. Como Elizabeth I, ela reinou por 44 anos, transformando a Inglaterra em uma potência global e provando que o sangue de Ana corria forte. Ana Bolena é mais do que uma vítima. Ela foi uma pioneira, uma mulher que desafiou as regras de seu tempo e pagou o preço por isso. Sua história inspirou livros, filmes e séries, de As Mil Faces de Ana Bolena a The Tudors. Ela é vista como um ícone proto-feminista, uma figura de inteligência e ambição que ousou querer mais. Sua execução não foi apenas o fim de uma rainha, mas o começo de um mito. Ana Bolena nos ensina que a história não é feita apenas pelos vencedores, mas por aqueles que, mesmo silenciados, deixam marcas que o tempo não apaga. Agora que você conhece a verdade por trás da execução de Ana Bolena, é hora de manter essa história viva. Curta este vídeo para que mais pessoas descubram esse capítulo fascinante.
Compartilhe com quem ama histórias de coragem, traição e redenção. E inscreva-se no canal Reino de Cronos, onde damos voz aos esquecidos e contamos a história como ela realmente foi, trágica, humana e inesquecível.